Joélia Sampaio, geógrafa, mestra. Mulher tem um currículo interessante, muito massa. Cláudio Magalhães, um forte abraço, viu? Marcar um bate-papo com você também, viu, Cláudio? Tem um dia bom aí para a gente fazer essa troca de experiência sua aí. Você é um cara que é uma referência política e social na nossa cidade. Na guarda da nossa amiga Joélia entrar aí para a gente bater esse papo. Agora sim! Ah. Primeiramente, E eu aí? quero te agradecer, viu? Por aceitar esse bate-papo aí. Quero mandar um Imagina. abraço à nossa querida amiga psicóloga Tia Nen, também é mestra. Um abraço. Manda um abraço para Jorjão aí, ó. Jorge tá na Jorjão, tá mandando um área. abraço. Grande querido amigo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Ter aceitado esse bate-papo. E queria que você falasse para a gente inicialmente um pouquinho da sua história. Depois a gente vai entrar nas querelas e problemáticas da cidade. Neto A Bezerra, um minha abraço. história. Conte para a gente aqui como você iniciou sua carreira acadêmica, o que te influenciou, né? As É, coisas. eu sempre gosto de iniciar, não pela carreira acadêmica, Sim, mas pelo ensino médio, porque para mim sim. sempre foi um orgulho muito grande ser de escola pública. Maravilha. Esses dias a gente estava conversando com alguns alunos e eu coloquei, olha, aluno de escola pública. Eu disse, eu sempre faço isso porque é a oportunidade que a gente tem de dizer que a gente pode. É verdade, Veio de escola verdade, pública e a gente pode, né? Tudo com verdade. muito sacrifício, nada fácil, é, tudo muito dobrado para poder a Verdade. gente conseguir. É, eu, eu sempre. Eu tenho. Engraçado, né? Eu tenho dois níveis médios. Eu É fiz mesmo? magistério. Não é normal, não, né? Quando Eu tinha fiz que se livrar magistério. do. Quando uma pessoa se livra a primeira vez, ela não quer mais voltar. Você quis voltar. Que legal, e que eu Eu queria essa experiência. fiz. É, Sofreu eu duplamente, então, né? nada. Eu fiz magistério e depois eu voltei para fazer administração, né? Técnico em Ah, administração. Até porque o técnico em administração era à noite, só podia fazer quem tinha acima de 18 anos. Então, eu tive que cumprir o magistério durante o dia, que foi um grande prazer. Mas aí eu voltei e fiz outro ensino médio no administrativo. Depois eu fiz geografia na UESC. maravilha. É, assim que assim que eu terminei e assim a minha graduação, eu digo que foi uma graduação rica, porque foi uma turma muito engajada, uma turma muito participativa. Já era uma turma de pessoas maduras e que já sabiam o que Já queria, sabia. então dá outro dá outro Outro rumo. gás, né? É, e assim que eu terminei a graduação, assim, durante a graduação eu participei de bolsas de iniciação científica, que eu acho que é o que faz grande diferença na graduação, é você passar pela ciência, é você entender um pouquinho do que é escrever cientificamente. E quando eu saí da graduação, eu já saí, e aí eu agradeço muito ao professor Quintino, que foi Eita, meu orientador, né? E a gente já saiu com um capítulo de livro, com algumas publicações que faz grande diferença, né, é verdade. no currículo. E aí entrei Foi para alguns direto no acampamentos? mestrado. Foi para onde? Foram alguns acampamentos?
para vários. As aulas de campo sempre. Aliás, foi numa aula de campo que eu conheci meu marido. A gente começou a namorar na aula de campo, tá vendo? Então, tem história para contar. E aí, quando eu terminei a graduação, eu entrei logo no mestrado. E aí eu fiz o mestrado em desenvolvimento regional e meio ambiente. Legal. E depois eu fui trabalhar. Eu disse, agora é hora de trabalhar, né? Então, produzir, né? Quando... É hora de produzir. Oi? É. Tá na hora de produzir. Aí eu comecei a trabalhar em Itabuna e lá a gente implantou o sistema de licenciamento ambiental. Na verdade, o sistema municipal de meio ambiente. Porque na época pouco se falava em licenciamento ambiental, formação de conselho. E aí, assim, eu não comecei sabendo, já sabendo o que ia fazer. Foi algo construído, né? Tinha uma base, mas a prática mesmo, a gente montou o conselho, montamos o sistema para funcionar o licenciamento, a fiscalização. E eu acho que até hoje, o padrão que se segue em Itabuna é o padrão que foi montado desde aquela época. Claro que qualificou e montou, mas a base ainda é a mesma que se montou naquela época. Legal. E aí, dentro desse meio tempo de trabalho, eu acabei fazendo duas pós-graduações. Uma foi de perícia, auditoria e gestão ambiental, e a outra foi de gestão pública. E aí acaba dando uma base para a gente poder super base, ir qualificando. Nesse meio tempo aí eu fiz o Enem de novo e passei em geografia bacharelado, mas como o curso era durante o dia, não dava tempo de administrar casa, família, trabalho e a graduação. Para quem não passou, vale a pena seguir, né? Mas para gente que já tinha passado por isso, ficou um pouquinho cansativo. E aí eu entrei em outra linha, que foi a questão do doutorado. Só que aí, por uma questão de saúde, eu acabei desistindo, fui me tratar e tá na lista aí para poder ver o que vai dar. Objetivo número 0. Mas aí vai mais para frente um pouquinho, ainda não é hora ainda não. Eu vou saudar aqui o pessoal que está entrando aí. Sim. Idi Coxa, que é um amigo também. Dr. Muito querido. Lima, que conhece. Oliver Júnior, Jorge Luiz, Cabo Ângela, a galera que colou com a gente aí. Eu queria saber o seguinte: você tem um super currículo, né, principalmente na área ambiental, conhecimento de gestão ambiental, você tem uma bagagem muito interessante, muito bom mesmo. Fale para a gente aqui a experiência que você teve somado entre a gestão pública e a privada. Para você, qual que é digamos assim, o feedback para se fazer bem feito? Quero, antes de você responder, mandar um abraço para Ídio. Muito obrigado pelo carinho, viu, cara? Valeu, querido. Um abraço. Joel é uma pessoa maravilhosa. Beijo, Ídio. Então, fale pra gente. Jefferson, é assim. Eu acho que quando a gente tem na essência fazer o melhor, fazer o que é certo, você pode estar no órgão público, numa empresa privada, na sua casa, com seus filhos.
você sempre tenta fazer o melhor e o que é certo. Na minha vida profissional, eu sempre busquei fazer da melhor forma, né? Eu sempre, às vezes, assim, a gente vai fazer uma besteirinha, eu digo, não, se não for para fazer bem feito, eu paro por aqui. Eu prefiro deixar e a minha ideia sempre é fazer o melhor. E hoje, trabalhando minha história é mais na linha do órgão público, né, do que mesmo no setor privado. Eu já trabalhei com a ZPE, trabalhei em algumas empresas, mas a minha linha de trabalho sempre foi mais no órgão público. E a diferença no órgão público, você faz aquilo que determina a legislação. Sim. No órgão privado, você faz aquilo que está na legislação, mas você pode fazer de outra forma, né? Sim. E quem está no órgão público, você tem que seguir a linha do que determina a legislação. A gente acaba virando um advogado, porque a gente é obrigado a entender tanto do que determina a lei, que você acaba entendendo um pouquinho da legislação. Mas eu não vejo, quando você faz o que é certo, não há muita diferença entre você estar no setor público ou no setor privado, né? O setor privado, ele lhe dá uma certa liberdade, mas a liberdade mais no sentido de aquisição, no sentido da administração, para compras, decisões nesse sentido, né? Que já é bem diferente do órgão público. Verdade. Mas em relação ao desenvolvimento do trabalho, eu acho que quando você quer fazer bem feito, você pode estar em qualquer lugar, você tem a obrigação de fazer o que é certo. Verdade. Eu vou mandar um abraço aqui ao nosso querido amigo doutor Alexander, você conhece muito bem, Clemente Augusto, Henrique, Maria, Liz, professor Robson. Um abraço, professor, tá aí acompanhando a gente. Eu queria fazer o seguinte. A gente tem agora vivendo um momento que ele tem sido repetitivo nos últimos anos, né? Em especial na nossa cidade, mas sempre em fases. Para quem não conhece muito do assunto, explica para a gente um pouquinho o que está acontecendo, em especial na zona norte da cidade. Né? Em épocas diferentes tem acontecido a mesma coisa. E às vezes a pessoa não entende, porque o ano todo está normal, aí chega no período do ano tem esse problema. Antes de falar do problema em si, fale um porquê. Eu sempre gosto de relatar, a gente sempre... É importante, né? A gente voltar um pouquinho antes. Então, assim, hoje, no Brasil, a gente tem 17 estados brasileiros que têm problema com o fenômeno de avanço do mar. Existe um estudo do Ministério do Meio Ambiente, onde ele relata várias causas, entre eles construção na beira do mar, interferência do homem, a possibilidade do aquecimento global. Existe até alguns pontos relacionados aos processos geológicos naturais, de uma forma muito lenta, mas existe, né? E, assim, no estado da Bahia, a gente tem 26% do litoral, ele sofre com a erosão. E dentro desses 26%, uma das áreas mais atingidas é a de Ilhéus, principalmente no litoral norte. Na verdade, tanto o litoral norte quanto o centro, todos dois sofrem influência. E essa influência, pelos estudos, existe um estudo que foi desenvolvido em 2009, outros em 2004, ou em 98,
outros em 2004 e outros estudos, todos eles apontam para a construção do porto, do Malhado. Há relatos de que, por muitas vezes, as pessoas sentavam na catedral e aguardavam a onda chegar para molhar os pés, que é onde a água batia. Hoje a gente tem o avanço, a perda do litoral norte e o crescimento da área do centro, principalmente ali da Avenida Soares Lopes, né? Então, só para a gente ter uma noção, assim, desde a construção, desde os primeiros estudos para a instalação do porto, já estava previsto que ia perder área no litoral norte. Mas isso não foi divulgado. Só que a gente pode dizer assim, então o porto é irregular? Não. Porque na época em que se construiu o porto, não existiam instrumentos que obrigavam a mitigar essa situação. Então, assim, que é diferente de hoje? Então, assim, é bom a gente deixar bem claro a importância que o licenciamento e os estudos de impacto ambiental têm quando vai se instalar um empreendimento. Por muitas vezes as pessoas falam assim, o licenciamento é chato, é criterioso demais, mas é justamente para diminuir esse impacto. Qualquer empreendimento, ele causa impacto. Eu sempre digo assim, a gente gosta de bolo, mas para eu poder fazer um bolo, eu tenho que quebrar os ovos, que vai gerar um impacto, vai gerar resíduo. Ninguém perguntou à galinha se ela queria que o ovo transformasse em pinto ou fosse para o bolo. Então, assim, mas todo mundo quer o bolo pronto. E todo mundo quer desfrutar desse bolo. Mas esse bolo, para ser confeccionado, ele gerou um impacto. Então, qualquer empreendimento, Jefferson, qualquer empreendimento, ele sempre vai causar um impacto. E é aí que é a importância do licenciamento, porque ele vem para minimizar esses impactos. Então, por muitas vezes, determinados empreendimentos são instalados, mas a comunidade não sofre tanto com esse empreendimento, porque há um estudo onde enxergou que ia ter aquele impacto e ele foi diminuído. Então, por isso a importância de se estudar, e não é um processo rápido, realmente é um processo um pouco mais lento, mas ele é extremamente necessário. Então, só você quer perguntar ou eu posso continuar? Não, eu estou deixando, porque você está explicando legalzinho, mas eu queria fazer uma pergunta dentro da questão do porto. Então, só para eu poder fechar, só para a gente ter uma noção do que a gente está falando desse impacto. Na Avenida Soares Lopes, a última medição que eu fiz, ela foi acrescido 450 metros. Então, se a gente faz uma conta muito rápida e simples, metade disso são 200 metros de costa que se perdeu no litoral norte, entre São Miguel e São Domingos. Então, assim, é um processo dinâmico, é um processo onde tem uma intervenção muito grande. Então, se você olhar o que se acrescentou, que aí a gente agradece, mas em função disso, a gente perdeu em torno de 200, 300 metros de costa, é uma área muito grande, né? Uma área muito grande. Então, pode ir. Esse depósito de sedimento ali na costa, naquela Avenida Soares Lopes, ele foi causado pela barreira que o porto criou, não é isso? Isso. Porque a dinâmica de costa, ela tem esse movimento. Então, quando ela acumula no centro ou na zona sul, ela deixa de ser transportada para a zona norte. Entendi. Então, ela tem essa dinâmica. Entendi.
Quero saudar aqui nosso amigo que você conhece muito bem, Gerinaldo Sena. Um forte abraço. Nosso Abraço. amigo Lúcio Mauro. Doutor Aires, Wagner Aires, um abraço. Bom te ver por aqui, viu? Estava assistindo a live do Senhor na Estante, muito boa. Parabéns. Orlando Araújo, Alda Santos, Beatriz, Éder Júnior, que também colado com a gente, Simone, e agradecer as palavras de Edith. Voltando ao problema da avenida, ali em si, existe um período que tentaram limpar a avenida e algumas pessoas entraram no Ministério Público para barrar, dizendo que ali tinha área de restinga e tudo. Explica para a gente aí, para deixar um pouquinho claro. Esse depósito de sedimento da avenida, aquele banco de areia criado, né, vamos chamar assim para facilitar a compreensão. Sim, o entendimento. Pode ser tratado como área de restinga? A gente inicialmente não, mas a natureza ela tem uma regeneração perfeita e rápida. Então, qualquer área onde não há intervenção direta do homem, ela se recompõe de uma forma muito rápida. Sim. A gente não pode considerar ali a restinga de origem, né? Mas qualquer área que está se recompondo, ela pode ser considerada restinga, a depender do tipo de vegetação que foi encontrado. Especificamente ali na avenida, não era restinga, né? Que é diferente, só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando de vegetação. Se você percorre o litoral sul, ali por Olivença, você encontra vegetações rasteiras, você encontra uma vegetação parecendo que tem características de cerrado. Isso é verdade. Que é diferente. No norte também você tem. Só que no norte você tem uma quantidade de água muito maior. E aí você tem vegetação de grande porte, você tem árvores de maior porte, mas é uma área de restinga. Porque a área de restinga é aquela área que você tem entre o mar, a praia, aí você tem aquela vegetação mais rasteira para poder entrar na mata, né? Então, essa zona de transição é uma transição que você tem entre o mar e a vegetação. Então, especificamente naquela área ali na Avenida Soares Lopes, não era área de restinga. O que não impede que tenha, porque ela pode ter vegetação e ela pode ter características de restinga e se recompõe rapidamente. A vegetação se recompõe de uma forma muito rápida. Em Mata Atlântica, então, muito rápido. Quero agradecer a galera que está nos acompanhando aí, Roberta, a galera da Sutran também nos acompanhando. Eu quero aproveitar o seguinte, os seus conhecimentos da geografia, vamos explorar um pouquinho, né? Por que a gente tem um clima tão gostoso, tão maravilhoso? Explica pra gente aí. Primeiro porque a gente está na beira de praia, né? Beira de praia sempre traz esse clima agradável. A gente tem grandes manguezais, que faz com que a gente tenha esse tipo de temperatura mais amena, mais refrescante. E outra coisa, a gente tem um município onde 56% da sua área tem cobertura vegetal. Então, a gente sempre tem esse clima gostoso na cidade. E eu sempre tive muito prazer em trabalhar em Itabuna, mas eu dizia que um dos grandes prazeres quando dava no final da tarde era chegar em Ilhéus e encontrar esse ventinho gostoso. Esse ventinho gostoso. Então, você vê que de Ilhéus para Itabuna você já tem um clima completamente diferente. E a gente tem muitos rios. Eu sempre digo assim, a gente é uma cidade privilegiada, que pode trazer problemas, mas assim, aonde a gente pisa é mar, aonde a gente pisa é manga, aonde a gente pisa é rio, aonde a gente pisa é Mata Atlântica. Então a gente tem que ter realmente muito cuidado com a nossa cidade, porque
É uma cidade privilegiada e belíssima. Voltando um pouquinho infelizmente, no avanço do mar na região norte, houve algumas intervenções no passado, né? E não sei até que ponto as coisas foram feitas e como foram feitas. Hoje nós temos problemas ainda decorrente de alguns erros do passado. Fale um pouquinho para nós o que, na sua visão, como técnico, como mestre, na verdade, na área, foi um equívoco no processo da construção daquelas barreiras de proteção. Então, diante do que ocorreu, né? No ano 2000 foram construídos os espigões. Os espigões eles foram construídos com base no projeto de Aleixo Belov, que é um navegador e um engenheiro muito qualificado, né? Diga-se de passagem. Belov hoje vive, ele está, o ano passado, quando eu vou falar isso mais na frente, quando a gente tentou entrar em contato, ele estava no ano sabático, estava viajando, pescando na África do Sul, então ele estava em outro, já está em outro patamar ele. Mas ele foi construído, os espigões, no ano 2000. Em 2005, o processo não diminuiu de avanço. E aí teve uma reunião onde o próprio Belov veio acompanhar a obra. E quando chegou aqui, ele, assim, não é Joélia que está falando, não é a prefeitura de Ilhéus, não é o prefeito Mário Alexandre. Ele mesmo declarou que os espigões não foram construídos conforme estava declarado no processo, no projeto. Então, assim, eles não tiveram o tamanho adequado, eles não tiveram o espaçamento adequado, que fez com que não minimizasse o impacto que está ocorrendo hoje. Então, assim, o primeiro e o segundo espigão, eles foram construídos não exatamente como está no projeto, mas seguindo mais ou menos o que está previsto no projeto. Então, essa área, ela hoje, quase ela não é atingida. Porque existe a dinâmica. Essa dinâmica de praia, ela joga a areia para um lado, então ela ia encontrar a barreira do espigão, aí ela joga a areia para o outro lado e encontra o espigão, então ela começa a formar praia. O que acontece do segundo espigão para o terceiro espigão é que não se respeitou o espaçamento que deveria constar no projeto. Então, quando essa areia vem e não encontra o espigão aonde deveria ser, ela começa a causar redemoinhos. E esses redemoinhos hoje, ele já está avançando nas ruas transversais do São Miguel, atingindo a pista. A pista que eu digo, a pista de dentro do São Miguel, né? E a gente está correndo o risco de perder a pista que vai de Ilhéus a Itacaré, né? A gente está correndo o risco de daqui a uns anos encontrar o Rio Almada com o oceano. Então, algo tem que ser feito, né? E aí, assim, quando a Associação de Moradores percebeu, e diante da declaração de Belov, que não foi feito de forma adequada, a Prefeitura Municipal de Ilhéus também virou réu no processo. Eles entraram com a ação civil pública. Essa ação civil pública, ela deveria ser, como réu, apenas a Codeba, que é a empresa hoje responsável pelo porto. Mas a Prefeitura de Ilhéus, eu sempre digo assim, a Prefeitura de Ilhéus ou ela é responsável, ou ela é corresponsável, ou ela tem a responsabilidade de administrar os problemas que existem na cidade. Sim. Então, seja de uma forma ou seja de outra, a Prefeitura tem que estar envolvida, porque faz parte do seu escopo cuidar dos seus munícipes.
Então, a prefeitura acabou entrando como réu por não ter construído na época, de forma adequada, os espigões, né? Então, assim, a gente vê hoje a responsabilidade é de Mara Alexandre. Na verdade, Mara Alexandre está tentando, com muita luta, corrigir um erro que aconteceu há 20 anos atrás. Né? Porque se os espigões tivessem, o avanço do mar estaria acontecendo, mas se os espigões tivessem sido feitos de forma adequada, a gente não teria problema mais no São Miguel. Talvez a gente teria um pouco no São Domingos, e hoje avança para outras, mais para o norte. Então, assim, Ponta do Ramo está sofrendo, Ponta da Tulha também está sofrendo com a erosão. Justamente por um erro, né, de construção. O que faz jogar o que faz a maré agredir de forma intensa? É as correntes marinhas? Isso. A gente sabe que o mar tem sua dinâmica, né? Sua dinâmica própria, inquestionável e incógnita. Porque até a Marinha mesmo declara que, assim, ela tem ideia de como será a onda, mas esse detalhamento ela só tem com 3, 4, no máximo 5 dias de antecedência. Então, a gente hoje sofre com aquecimento global, a gente sofre com mudanças climáticas e a população acaba sofrendo, né? Diretamente. Verdade. Eu queria fazer uma pergunta aqui que o nosso querido Zeri fez. Lá atrás, eu acho que uns 3 a 4 anos atrás, eu estava em uma aula de campo com o professor Francisco de Paulo, conhece, né? Demais, amigão. Estava fazendo uma pesquisa hidrográfica na Bacia do Iguape. Aí o nosso amigo Zeri perguntou sobre o projeto da Bacia do Iguape. Foi justamente aquela crise hídrica que a gente teve, e a gente visitou algumas áreas de nascente. Inclusive, eu queria até perguntar depois como é que está hoje, né? Se vocês têm feito um trabalho de proteção das nascentes, dessa área de bacia, da Bacia do Iguape e outros. Mas o que tem de projeto dessa bacia aí? Você pode nos falar? Como é que você quer? Você já quer que eu fale da Bacia do Iguape ou você quer que a gente conclua um pouquinho lá do São Miguel e ou a gente vai misturando tudo Você pode fazer o seguinte, você pode falar um pouquinho, concluir, na verdade, a questão do São Miguel, porque como o Zé jogou lá, para a gente não perder, não esquecer o que o Zé colocou tá, aí. Não vou esquecer, não. Deixa eu botar aqui. Enquanto isso, você anota aí, vou mandar um abraço aos amigos que estão entrando aí. Professor Sérgio Nogueira, um forte abraço, viu? Isaac Vinha também, um abraço. Professor Guilhardes, Gildeon, Gislane, Luiz Morena, Diego Delton, a galera massa que está entrando aí, dando moral para a gente. A gente está aqui muito agradecido com essa galera aí, viu? Pronto, pode falar. Então, e aí, com a ação civil pública, o Ministério Público, ele, dentro de outras coisas, ele pediu a questão do PRAD, né, que para recuperar as áreas degradadas, a elaboração de projeto para contenção, indenização de pagamento para as famílias e indenização pelos danos ambientais. Isso foi em 2010, mas ficou todo mundo, na verdade, no aguardo de que essa ação ela ia ter um resultado mais rápido. Então, ficou todo mundo, na verdade, na expectativa de que iria sair e acabou que o tempo passou, já tem 10 anos, e não se efetivou a proposta que foi feita pelo Ministério Público Federal. Então, a gente sempre, no começo você falou assim, a gente tem períodos do ano que está tranquilo, tem períodos do ano que acaba tendo uma agressão mais forte. Esse período do ano sempre é o mês de março, né? O mês de agosto e final de agosto, início de setembro.
Esse ano, a, as marés mais altas chegaram mais cedo. Então, por isso que a gente está agora discutindo no mês de agosto, mas é sempre no final de agosto, início de setembro. Com certeza no final de março e agosto. Então, no ano passado, o prefeito Mário Alexandre chamou a equipe, entre elas estava eu, Átila e mais outros, Hermano, e disse para a gente que não queria mais discutir São Miguel e São Domingos só no mês de março e no mês de agosto. Que a gente tomasse providências para que pudesse, se não pudesse sanar, mas pudesse minimizar os impactos causados pela erosão. E aí a gente começou uma busca. A primeira busca foi tentar resgatar o projeto Belov. E aí eu consegui falar com o escritório Belov, só que ele identificou o projeto, mas ele não conseguiu abrir os arquivos. E colocou que não tinha. Acho que eram os artigos já em formato mais antigo. E colocou que não tinha interesse em elaborar projeto e em fazer qualquer outro estudo que pudesse dar seguimento. E aí fez a indicação de mais 2 ou 3 profissionais que poderiam estar fazendo isso. A gente fez alguns orçamentos. E aí o tempo passa e a gente acaba se envolvendo. E aí, assim, quando foi agora, aí ele apertou a gente de novo, né? Apertou a gente de novo. E a gente conseguiu. Eu quero agradecer aqui a presença. Tem duas figuras ilustres, algumas figuras ilustres que entrou aí, mas quero agradecer a audiência do nosso prefeito, está na área aí, e toda a sua assessoria. Que bom! Ela está explicando para a gente aqui, viu, nosso prefeito, sobre o processo. Então pode continuar falando aí. Pode continuar, né? Pronto. Então, ele exigiu que a gente tomasse as providências para que a população não sofresse mais da forma como estava. Então, assim, e uma esperança que a gente tinha era das pedras da ponte. Entendi. E aí, nós chegamos a um momento em que as pedras da ponte, que era um volume muito significativo, não resolve 10% dos problemas que a gente tem no São Miguel e no São Domingos. Além das pedras da ponte, a prefeitura entrou com mais 17 caçambas de pedra, a Bahia Mineração entrou com mais 40 caçambas de pedra e não vai resolver. Vai amenizar, mas não vai resolver. Então, assim, o governo do estado também entrou com máquinas, com mais 3 máquinas, para poder ter ação imediata. A gente tem que ter hoje 2 linhas de frente. A linha que é a da emergência, que é o que a população está sofrendo hoje de imediato, e a linha de longo prazo, que não dá mais. E aí foi uma exigência do prefeito, do meu prefeito, Mário Alexandre, de prefeito da nossa cidade. De que a gente tem que pensar a longo prazo para que essas famílias parem de sofrer da forma como está sofrendo. Porque eu não sei se você teve a oportunidade de ir lá, mas é muito triste você ver anos de luta para construir a casa, para poder ver seu comércio, e você vê tudo perdido, né? Então, uma das iniciativas que ele teve foi de formar uma comissão, né? E nessa comissão a gente tem composição do governo, tem composição de pessoas da CODEBA, do Ministério Público, na busca de soluções de longo prazo. Então, assim, a gente já percebeu que não vai adiantar botar pedra, não vai adiantar botar barreiras, se a gente não tiver um estudo qualificado
de forma adequada para poder ter uma solução mais viável para aquelas famílias. Entendi. Agora, você falou um negócio aqui que me deixou encucado, na moral. É, eles fizeram um projeto no passado e na execução do projeto deixaram algumas lacunas, vamos tratar assim. E o responsável do projeto, na hora que foram convidados a falar um pouco, caiu fora. E aí passou a bola para outro. Então, o problema vai explodir agora. E a responsabilidade sobre as empresas que executaram o projeto? Não existe? Então, é aquela situação, Jefferson. Vamos tratar de quem precisa mais. Então, Sim. assim, a necessidade de cuidar das famílias que estão perdendo suas casas sempre foi muito maior do que a intenção Sim. de processar qualquer outra, a empresa que não executou direito ou a gestão que não fez de forma adequada. A ideia, e eu acho que a esperança que todo mundo tinha era de que nesse projeto, nessa ação civil pública, pudesse se identificar rapidamente os culpados e que eles fossem punidos. Mas a necessidade das pessoas de se manter nas suas casas sempre foi maior do que qualquer outra proposta ou outro encaminhamento. Eu acho que o caminho hoje é cuidar das famílias, e essas famílias aí depois a gente pode até pensar em responsabilizar a gestão que não atendeu o projeto de forma correta e que hoje as famílias continuam sendo prejudicadas em função desse grande erro. É compreensível, é uma visão interessante. Cuidar do social, realmente, eu acho que é imperativo isso. Eu acho que isso é fantástico. Mas eu acho que o município também tem que responsabilizar as empresas que executaram o projeto, porque o cara agora está pulando fora, não quer falar, está dizendo até que não tem mais o programa. Mas, enfim, eu acho que tem que entregar ele à justiça para ele responder sobre esse programa. Sim, eu Mas acho que vamos avançar. o município também ficou um pouquinho amarrado na ação civil pública, porque lá ele é réu. Sim, sim. Pelo erro Então, dos outros, né? pelo erro dos outros, né? Então, enquanto os outros estavam no poder, estavam sossegados. Então, agora é hora da gente realmente buscar justiça para Isso. poder dar um pouquinho de tranquilidade a essas famílias. Maravilha. Vamos avançar agora para a pergunta de Zeri. Quero mandar um abraço para o meu amigo Rafne, Ricardo Rafne, um grande produtor. E agora ele está deixando um monte de gente aí sonhando, você sabe, né? Rafne posta cada foto, cada casa maravilhosa, e o povo fica babando. Tem essa mania ele de estar provocando todo mundo, né? Então, eu queria saber o seguinte, sobre a bacia do Rio Iguape, a pergunta do amigo Zeri, do irmão Zeri. Fale para a gente o que tem, o que é possível. Então, a bacia do Rio Iguape, ela sempre teve grande importância. Inclusive, a minha dissertação do mestrado, ela foi desenvolvida na bacia do Rio Iguape, porque acho que é de conhecimento de todos que ela abastece 70% da cidade, né? Então, assim, é uma área pequena, relativamente pequena, e que é possível ter um cuidado especial com ela, como a gente tem em outras áreas aqui em Ilhéus, como o Parque Municipal da Boa Esperança, que é outra pérola que a gente tem, né? E o projeto da Bacia do Rio Iguape, desde a dissertação, ele sempre propôs a grande preocupação em se manter a parte hídrica da bacia. Então, assim, um dos projetos que a gente estava iniciando e até foi aprovado pelo Conselho seria para pagamento de serviços ambientais. Sim. Então, e aí a gente acabou com essa história de que um faz, o outro não dá continuidade, um faz, eu não tenho isso. Eu sempre busco dizer assim, o que a gente tem aí de bom?
o que a gente tem de bom no município, então vamos reaproveitar. E aí a Secretaria de Agricultura, ela apresentou uma proposta aonde na Bacia do Rio Santana também tem uma proposta de pagamento de serviços ambientais. Então, assim, a gente está com recurso previsto, ele vai sair do Fundo Municipal do Meio Ambiente, né, que é uma satisfação, e a gente está aguardando detalhes só, né, na Procuradoria Jurídica para poder dar continuidade ao processo. Seria para recuperação de áreas degradadas dentro da bacia, mas pensando no corpo hídrico da bacia para se manter e a gente não passar por essa dificuldade que a gente passou em 2015, né? Com um pouco de seca que teve na região, a gente já sofreu muito com falta da água. Maravilha. Mas tá no forno. Raíssa Oliveira nos acompanhando também. Eu queria saber o seguinte, eu sou lá do Rio do Engenho de origem, nasci e criado naquelas bandas. E quando criança a gente tinha uns peixes maravilhosos, tinha camarão, tinha várias espécies. E depois que fizeram aquela famigerada barragem lá, a gente perdeu muitas espécies. Inclusive, tinha no projeto a passagem do peixe, que era tipo uma piracema, que, né, que a ideia seria essa. Uhum. E o IBAMA, né, ou o IBAMA, a Embasa na execução não fez o projeto de forma correta. Ainda eu vi você falando das reparações. Ainda é possível reparar esse dano àquela comunidade? A recomposição ambiental, ela sempre é possível. Claro que tem alguns danos que eles são irreparáveis e que muitas coisas que a gente curtiu na infância, hoje a gente já não tem mais a possibilidade de curtir, né? Especificamente, aí a gente teria que fazer um levantamento, ver exatamente quais as espécies que na época fazia esse processo da piracema para poder a gente aí entender melhor e ver se é possível fazer essa recuperação ou não. Aonde, infelizmente, a gente tem que dizer isso. Aonde o homem não pisa o pé, a natureza se recompõe. Então, seria possível até o retorno, mas eu acho que hoje, pela movimentação de barco, pela movimentação de pesca que existe naquela região, eu acho mais difícil ter esse retorno na qualidade e na quantidade que tinha quando você era menino e pulava no rio. O Senambal não tem mais, não tem um pitu maravilhoso. O tal do Rubalo gostoso que tinha lá não tem mais, praticamente sumiram, só tem umas piabinhas, meu Deus do céu, ninguém gosta de piabinha, negócio pequenininho. Só frito. Só frita, né? Ó, o papo tá bom, tá gostoso, mas falta menos de 10 minutos. Eu quero que você deixar aberto um pouco para você falar de coisas boas que você já tem pela frente. Quero agradecer a galera aí. Inclusive, Raíssa deixou até, não sei se foi pergunta, ele colocou aí, não vi, não entendi direito, sobre áreas de ocupação de mangue na rodovia que vai para Soimar. Aí você pode falar se tiver alguma coisa sobre na área. Obrigado, Jaquinho, que está nos acompanhando aí, ó. Esses últimos minutos aí para você falar de projetos que tenha na pasta, mesmo que não entre muitos detalhes, mas coisas bem interessantes a por vir. Pronto. A primeira mensagem que eu gostaria de deixar é assim, a gente entende que para a área do São Miguel, São Domingos, as pessoas querem respostas rápidas, querem de uma forma mais categórica, né? Mas a gente precisa entender que é muito complexo ter uma resposta simples, uma alternativa bem definida. Então, assim, a solução vai vir de uma junção de fatores, né? Que ela precisa ser múltipla. Então, assim, o meio ambiente é múltiplo. Então, não dá para a gente ter soluções rápidas hoje, sem ter esse estudo, sem ter essa dinâmica e entender essa dinâmica que está por vir.
A gente teria que fazer outra live para poder eu colocar para você todas as propostas, todas as propostas que a gente tem previsto, uns encaminhamentos, outros ainda por sair, mas assim, se a gente for pensar, vamos pensar rapidamente aqui nos setores, né? Então, assim, a gente tem o setor de fiscalização. Hoje a gente trabalha com profissionais qualificados e a proposta é a gente estar fazendo isso de uma forma mais informatizada. A gente tem o setor de licenciamento, que hoje a gente está digitalizando todos os processos para a gente conseguir fazer isso de uma forma mais dinâmica, ter isso disponível ao público. Dentro do processo, desse processo, a gente conseguiu a aquisição de um drone, que tanto serve para fiscalização como para o licenciamento, e aí ter essa qualificação, né, na avaliação dos empreendimentos e das denúncias. A gente está no forno aí um valor de 850 mil, que vai vir para o Parque Municipal da Boa Esperança. Legal. E ele vem pela uma compensação da Valec, né? A gente estava tendo dificuldades com a instituição, porque a Valec estava exigindo uma instituição financeira. A instituição financeira que ela estava indicando era a Caixa Econômica. Mas esse trabalho da Caixa Econômica ela desenvolve lá em Brasília. Então, aqui em Ilhéus não tinha expertise para isso. Então, a gente está buscando hoje uma outra instituição de cunho privado para poder fazer a administração, e uma das prioridades será a revisão do plano de manejo e bens e serviços. Que a proposta é a gente estar abrindo o Parque Municipal da Boa Esperança para visitação, não na área toda, porque é de uso integral, mas em alguns pontos, para pelo menos a população de Ilhéus tenha a oportunidade de conhecer o parque, saber que a gente tem o segundo maior parque urbano de área de Mata Atlântica na cidade, né? Então a população precisa saber disso. Verdade. A gente tem também um projeto chamado Arborização Urbana, que é a contagem de todas as árvores para que a gente chegue no final e tenha o inventário da arborização da cidade. Então, assim, a gente tem... É o mais importante, né? Pois é. E tudo isso, a proposta é a gente deixar disponível num site, onde vai ter o site da secretaria, para poder as pessoas consultarem livremente qualquer informação relacionada ao meio ambiente do município. A gente teria mais coisas para falar, mas eu sei que o tempo... Inclusive, eu tenho até uma última questão. Quero agradecer ao amigo Assis, da Sutran. Ele está dizendo que, parabenizando pela live, e também dizendo que valia mais 10 vezes, né? Voltar mais 10 vezes. Volto. Mas eu lembro que, não sei se é da sua época, mas tinha um professor na UES chamado Gil Marcelo. E ele fez uma pesquisa muito interessante sobre o mero canapu. E aí ele, juntamente com alguns outros técnicos, montaram o polígono do berçário do mero canapu. Como se fosse a região onde eles iriam ter suas crias, né, no caso. E ali um vereador da cidade na época criou o chamado Parque Municipal, né? E eu achei um erro porque não tem recurso aqui. Você tinha que criar um parque com abrangência nacional e estadual, porque aí você trazia recurso. Quero mandar um abraço para o professor Jamil Roque, que está na área aí. Um abraço, professor. Tem alguma coisa sobre isso? Aí, então, a gente fala, você até pode achar que é um erro, mas na verdade é um erro acertado. Sim. Porque pelo menos você tem... E essa área a gente chama de o Parque Marinho da Pedra dos Ilhéus. Ela estende ali mais ou menos entre o porto, pega a Pedra de Ilhéus e vai até mais ou menos pega a Avenida Soares Lopes, isso, e vai até mais ou menos o Morro de Pernambuco.
na parte, não entra no Morro de Pernambuco. Existe a proposta, a gente já tem um termo de referência do parque, a gente não tem perna, mas tem ideias, tem propostas, e assim, é interessante que, diante disso, as pessoas precisam pedir autorização para fazer qualquer estudo ali, então assim, a gente tem um determinado controle, entendeu? Então acaba que, mesmo não tendo perna, não tendo condição de fazer o que realmente a área merece, a gente tem uma delimitação. E a gente também tem ali as tartarugas. Então, de qualquer forma, é uma forma de estar protegendo aquela área, né? Então, ainda, mesmo assim, foi um grande acerto. Eu digo erro, entre aspas, porque se fizesse um trabalho mais tranquilo, sem muita pressa, ou não pelo pesquisador, o pesquisador fez um trabalho maravilhoso, mas eu digo politicamente, né? Politicamente, se Sim. buscasse apoio das instâncias federais, você traria recursos para o município, para a área ambiental, para a educação ambiental, e, enfim, é uma cadeia muito grande de recursos que poderia trazer para a cidade. Mas depois a gente vai discutir isso numa outra live com mais propriedade. Eu gosto de pegar o limão partido e fazer uma limonada. Isso é ótimo. Na próxima a gente aperta você para sugar mais coisas boas. Bom, você tem um minuto para se despedir da galera aí. Eu é que agradeço a oportunidade. Estar dialogando com você é um grande prazer. Eu sempre acompanho suas lives. E é uma pessoa muito abençoada. Tá aqui, ele tá ouvindo também tudo. Viu? Então, é um prazer. Eu é que agradeço a oportunidade. E o prefeito Mário Alexandre agradece também a oportunidade de eu estar aqui falando um pouco da ação do que o município vem desenvolvendo na cidade. Parabéns, é um trabalho bem feito que vocês têm feito, tecnicamente maravilhoso, acho que é fundamental e a gente tem que estar valorizando que coisa boa é nosso. E parabéns, viu? Você dá show no rádio hoje, foi um espetáculo. Muito obrigado a todos os amigos que nos acompanharam. Até a próxima, se Deus nos permitir, e agora em situações melhores, porque hoje faltou energia lá na rua, eu tive que vim para casa do nosso amigo Alan para poder conseguir fazer a live. Pronto. Estou à sua disposição sempre, sempre. Obrigado. Um abraço para você, para o amigo Jorge e aos demais amigos que nos acompanharam. Muito obrigado ao prefeito que nos deu moral e um forte abraço a todos. Que Deus abençoe. Obrigada. Um abraço. Valeu, galera. Muito obrigado, viu?